Bom dia, pessoal! Sabadão, solstício de inverno aqui no Brasil hoje. A gente está partindo para a primeira live aqui do inverno, segunda do nosso. Eu sou a Carolina Fernandes, sou fundadora do Nós como coletivo para o bem-estar, né, do nosso Brasil. Vim receber vocês hoje com a participação da Andressa Schröder, a Cessa, que aliás eu vou chamar já agora para participação. Vamos ver como é que eu posso chamá-la. O convite foi. Estou vendo o pessoal já entrando. Oi, amada! Olá, bom dia. Como é que você tá? Bom dia! E você? Também. Muito bom te receber aqui com a gente. No Dia, background, pessoal. pessoal, a gente tem também a Marcela, que vai estar fazendo uma mediação aqui pra gente. Obrigada, Marcela. E na live passada, né, a gente falou do IVC, que era o índice de vulnerabilidade dos municípios quanto ao coronavírus, esse aí, como a Hum, gente conversou no privado, né, o pessoal perguntou muito da questão da crise ambiental, né, que foi a motivação para te convidar para a live. Então, eu queria primeiramente te dar espaço, né, para se apresentar, falar um pouco de ti, e aí a gente já entra no tema. O palco é seu. obrigada, Carol. Fico muito agradecida pelo convite de participar aí da live, participar desse projeto lindo que você está fazendo. E, bem, meu nome é Andressa, também podem me chamar de Cessa. E eu sou formada em Educação Artística pela Universidade Federal do Paraná. Fiz um mestrado em Ciências Humanas lá em Bremen, na Alemanha, e agora estou cursando o doutorado na Universidade de Gießen, também na Alemanha, e o meu doutorado é em estudos culturais. Eu foco na minha pesquisa sobre artes e sustentabilidade, ou estética e sustentabilidade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha pesquisa daqui a pouquinho. Então, é essa perspectiva que eu estou trazendo aqui para a nossa discussão sobre crise ambiental. Pois é, eu achei muito interessante, gente, chamar a Cessa por conta exatamente dessa perspectiva cultural, né? Que eu acho que cultura fala com a nossa alma e o meio ambiente, né? Não pode ser nem mais nem menos do que isso, né? A nossa alma, o nosso espírito, a nossa raiz. Então, eu estou muito curiosa também para ouvir tudo que a Cessa tem para trazer. E acho que a gente pode começar assim, né, Cessa? Como é que você definiria, então, a questão da crise ambiental com base nessa perspectiva mais cultural, com base na sua pesquisa e tudo que você tem visto no momento? Sim. Então, a crise ambiental é uma coisa muito ampla, assim, né, que a gente pode pensar, dá para abordar de várias formas, mas vindo assim dessa perspectiva mais cultural e das ciências humanas, eu vejo a crise ambiental como uma crise do conhecimento, uma crise da consciência, uma crise do pensamento. Tem muitos autores que falam sobre isso. Se a gente para pensar, a gente tem uma a gente segue uma cultura dominante, que é a nossa cultura hegemônica ocidental, que Uhum, é imposta sobre a sociedade como a única verdade, né? uhum. A gente essa cultura é totalmente baseada em formas de medição econômica, tudo é medido de acordo com estruturas econômicas, Sim. e não existem outras vertentes culturais para se pensar a nossa relação com o meio ambiente. Muitas das soluções também que são propostas baseadas sempre em reestruturação do sistema econômico, mas nunca numa subversão disso, né? São soluções tecnocráticas, sempre acreditando aí que vai haver uma nova tecnologia que surgirá para solucionar todos os problemas, né? Uhum. E se não fosse para ir por esse caminho da tecnologia, né? Como que a gente poderia pensar culturalmente falando, se assim, está recriando o bem-estar, né? E a nossa harmonia com o meio ambiente através dessa questão cultural mais próxima do ser humano mesmo,
né? Aqui o nosso a gente fala muito do bem-estar, é disso que a gente está atrás. Então, como Sim. é que seriam assim possíveis primeiros caminhos para você dessa perspectiva? Sim, é justamente por isso que é tão importante abordar esses assuntos através de uma perspectiva cultural, porque é isso que possibilita que a gente reflita sobre o que a gente está praticando e questione, né? Realmente coloque aí uma problematização para essas estruturas de pensamento que guiam o sistema como ele é atualmente. Uhum, Então, é mais trazer a reflexão, abrir para outras vertentes de conhecimento. Tem um sociólogo português que se chama Boaventura de Souza Santos. Ele fala sobre a é, ecologia dos saberes. Então, é você incluir diferentes formas de saberes que são mais vinculadas com a prática, com o contato direto com a natureza, com diferentes práticas culturais e incluir isso, né? Tipo, achar outras formas que não sejam somente com a finalidade de lucro. O bem-estar não tem que necessariamente estar vinculado com o crescimento econômico. A uhum, gente bem pode ver os resultados dessa nossa cultura que só visa o lucro e o crescimento econômico, sim, não está dando certo. Então, o sim. bem-estar, nesse sentido, eu vejo o bem-estar como uma coisa mais maleável e flexível que tem que ser determinada pelos limites que o meio ambiente nos impõe. Não é um crescimento contínuo, sem fim, né? Com certeza. E essa questão, ó, vou jogar uma pergunta para ti que bateu agora. É, você falou desse crescimento contínuo infinito, né, do qual os economistas falam, que é o que está marcado, né, na nossa história. Teriam exemplos na cultura ou mesmo dentro do meio ambiente, Cessa, em que fica muito claro que esse crescimento não pode ser exponencial, né? Que o natural é ter um crescimento e aí um estabelecimento, né? Que seria a curva, o nível desse bem-estar, da harmonização. Tem alguma coisa que também dentro da cultura da nossa sociedade que mostra isso como um movimento natural? Sim, bom, temos vários exemplos aí, né? Se a gente abordar pela parte da degradação da natureza, a gente vê aí sociedades, comunidades indígenas sendo totalmente dizimadas, né, em busca desse poder lucrativo, amplas áreas florestais que são destruídas para produzir Uhum, cada vez mais bens que trazem uma riqueza só para uma pequena elite que está ali desfrutando disso, né? sim. E, e então é possível ter outras formas de se pensar esses ambientes, se a gente preservar as próprias culturas indígenas e dar mais espaço para essas vozes. A gente Uhum. vê, eles foram capazes de sobreviver ainda sob muito ataque e estão até hoje num contato mais direto com a natureza e numa vida que tem um bem-estar, né? Se Sim, desconsiderar o ataque da sociedade sim, ocidental sobre eles. Então é sim, possível. E assim, não é para desconsiderar totalmente os avanços tecnológicos e a ciência, obviamente que não. Nós precisamos gerar diálogos, justamente diálogos, para ver quais são as soluções possíveis nos caminhos entre esses diálogos. sim. Mas acho que até antes disso, né, Cícero, eu quero saber a sua opinião. Esse Uhum. olhar realmente que a gente falou no comecinho, né, relacionado à nossa alma e à nossa cultura, à nossa expressão. Eu gosto de trazer um exemplo, por exemplo, né, das cidades grandes, né? A gente vê praças aqui em São Paulo, Campinas, da onde vem a minha família, até Mojimirim, onde eu cresci, que é uma cidade do interior de 100 mil habitantes. E qualquer praça que você vai, ela na maior parte dela, é coberta por asfalto, né? Então, assim, mesmo as praças que deveriam ser lugares de descanso, né? De troca, de convivência, né? Para se gerar esse bem-estar, até nelas é passado o asfalto. E eu fiquei me perguntando, gente, por que que não deixa a grama, o verde, né? E para mim a resposta é uma questão de custo.
né? Então, assim, provavelmente as prefeituras olham para aquilo e falam, não, ficar mantendo a área verde tem um custo muito maior. Eu passar o asfalto uma vez, é uma vez e pronto, né? E nunca mais. Só que eu me pergunto, né? Quanto a gente, na verdade, está perdendo, né? Dessa alma, desse contato com a nossa raiz, é, a custo de quê, né? Assim, é realmente, a gente está realmente tendo, né, assim, guardando mais dinheiro, a gente está tendo uma economia ou a gente está tendo, na verdade, um gasto muito maior, né, com estresse populacional, que leva também a doenças psíquicas e muitas outras coisas, né, um estresse emocional imenso que a gente vê dentro das cidades hoje e que, assim, o ser humano não encontra mais espaços onde ele pode relaxar, né? Exatamente. Aí tem vários pontos dessa que você colocou agora, que é justamente essa proximidade com a natureza, que a nossa cultura se desenvolveu baseada cada vez na maior separação do ambiente natural, né? Então, Uhum, eu concordo com você que tem a questão de custo, eu acredito que isso faz parte, influencia a forma como a cidade é planejada e como essas áreas de lazer são planejadas, que é muito mais fácil você ter um concreto ali, né? uhum, Não precisa uma manutenção que custe tanto, mas também é um processo cultural. Se você parar para pensar, a gente vem desde a colonização, é essa questão o que é a civilização? É uhum, distanciar do selvagem, né? É sim. a gente cada vez mais, não, nós precisamos dominar e ter o menor contato possível, ser limpos, estar Uhum. distante disso. E como você falou, tem a questão do custo psicológico. Existem vários estudos aí que comprovam que o contato com a natureza traz, Sim, combate o estresse, combate a depressão. A depressão é uma das maiores doenças que a gente tem na atualidade, né, na nossa sociedade. Então, nós deveríamos realmente repensar as áreas verdes dos centros urbanos, né? uhum, Como construir, como reconstruir praças, parques. Eu acho, a gente conversou sobre isso. A nossa sim, relação com parques aqui no Brasil quase não existem. Onde existe, não é muito frequentado, ou é um parque que já é também totalmente concretizado, de certa forma. sim. Então falta um pouco mais desse olhar sobre a natureza. E isso é uma das coisas que eu trabalho bastante na minha tese de doutorado também. Então, fala um pouco mais desse lado da estética, né? Que acho que é parte principal aí da sua tese, né? A estética com a sustentabilidade. Fala um pouquinho mais da importância da estética para a gente, então. Então, eu puxei o ganchinho aqui para apresentar um pouquinho para o pessoal entender também da onde que eu estou vindo, porque eu não sou bióloga, não trabalho com ecologia vindo das ciências naturais, também não sou economista, estou aqui como uma entusiasta, eu venho das artes, mas, como eu já falei, essa perspectiva cultural é extremamente importante para a gente entender as estruturas de pensamento que fundamentam o nosso contato com a natureza. Na minha pesquisa de doutorado, eu foco sobre estética, percepção ambiental e a sensibilidade estética. Então, não é Uhum, pensar a estética como restrita a uma alta cultura, a uma prática artística. Não, tá. estética são formas, experiências sensoriais que a gente tem com o nosso entorno e que instigam a nossa capacidade imaginativa Uhum, e o nosso engajamento, né? Elas instigam a nossa percepção de responsabilidade com o nosso meio. Por exemplo, eu foco sobre sustentabilidade. Se a gente pensa a sustentabilidade através dessa cultura dominante, né, a sustentabilidade é definida como desenvolvimento sustentável. Agora vamos tá. parar para pensar o que é o desenvolvimento dentro Sim. dessa perspectiva da cultura dominante. O desenvolvimento está sempre relacionado com o crescimento econômico e Uhum, sempre vai ser agressivo, sempre precisa de mais e mais recursos, porque precisa crescer ilimitadamente. Se a gente para pensar de uma outra forma, esse bem-estar, né, pode ser relacionado com um desenvolvimento pessoal, não precisa ser um desenvolvimento. uhum, Pode pensar a sustentabilidade como
formas que estão em constante mudança de relação do ser humano com a natureza. E do ser humano Sim, não como dominante da natureza, porque essas narrativas de sustentabilidade são extremamente antropocêntricas. O conceito de totalmente. bem-estar é sempre baseado no bem-estar do ser Do ser humano. humano, né? A definição mais citada de sustentabilidade até hoje é, eu não tenho ela aqui escrita, mas é algo mais ou menos assim: é manter o uso de recursos naturais ao nível que seja possível para o bem-estar de futuras gerações, mas Mas futuras de quem, gerações de né? De ser quem? humano. E É. ainda uma definição de ser humano muito seletiva, porque como a gente Uhum, vê, né, existem várias comunidades que não cabem dentro dessa categoria de ser humano. com certeza, né? Senão a Então gente é uma também não iria ver hoje a concentração, né, de riquezas na mão de exatamente, praticamente só 1% da população, a custo, né, de todo o resto, com toda a fome, a pobreza que existe, né, e as disparidades, com exato. certeza. Eu queria citar aqui também o Ailton Krenak, que é um indígena, filósofo, ativista Uhum, indígena. maravilhoso. Escreveu um livro super lindo. Bom, é uma coleção de falas dele, e ele fala sobre a nossa ilusão da humanidade, o mito da Uhum, sustentabilidade e a ilusão da humanidade. Ele fala essa humanidade que vem desde os tempos coloniais, que uhum, foi, né, o homem branco europeu que veio, que é iluminado, que veio para iluminar as culturas obscurecidas, uhum. essa humanidade obscurecida. E aí ele fala, é engraçado que a gente tem instituições e a gente fica fomentando essas instituições como a Organização das Nações Nações Unidas, Unidas. a Unesco, que são instituições que estão ali, que são as principais que estão debatendo esses conceitos, mas elas mesmas, eles dizem, é um clube da humanidade, é um clube seletivo da humanidade. E ele Sim, fala, e a sim. gente fica ali fomentando essas instituições porque a gente acredita que a gente faz parte dessa humanidade, mas no final a Só que gente não. não. Com certeza. E a gente vê isso também, né, em relação ao Brasil, né, eu tive a oportunidade finalmente de assistir Bacurau. Ah, ainda não Agora assisti. foi ontem ou anteontem e o filme, né, merece todos os prêmios que ele recebeu. Assim, é fantástico. E tem uma cena no começo em que os estrangeiros, eles contratam dois brasileiros para fazer o serviço, digamos, sujo deles, né? E esses Uhum. dois brasileiros vindo até, né, do sul do país, propositalmente, acho que colocado no filme para mostrar, né, essa vontade de querer ser o branco europeu, né, se achar igual. No caso do filme eram americanos, mas aí mostrando também, né, essa idolatria cega que muitos brasileiros têm pelo americano por querer pertencer àquela, né, àquela casta, àquela sociedade, né? E aí são eles próprios, né, mortos no filme logo no começo, né? Então, assim, é literalmente uma ilusão, como você É. citou através do texto dele. Uhum. Ó, alguém comentou ali, a humanidade tem que Ao entender que a natureza não precisa do homem, e sim o homem precisa da natureza, exatamente. Maravilhoso, Ofélia, obrigada. É minha tia, gente. Ah, e é isso mesmo. Palmas. Existe esse discurso, né, da proteção do meio ambiente, o homem que vem dessa narrativa de dominação. E agora, como estão acontecendo esses colapsos, a gente se Uhum. vê como o guardião que precisa proteger. Gente, não, a gente é uma parte integrante mínima desse ecossistema Desse gigantesco. ecossistema, exato. Então, não é É, assim, é claro que a gente precisa fazer a nossa parte para tentar manter equilíbrio em nossas relações com os uhum, ecossistemas, mas não é que a sim. gente vai salvar o mundo, a gente está acabando com a nossa própria espécie. Com certeza, né? E aí a gente vê a questão, né, do Covid agora, né? E era uma pergunta que eu falei, eu vou puxar essa com certeza para jogar para a Cessa,
se a gente pode realmente dizer, Cessa, que o Covid, né, a vinda desse novo vírus, tem relação, né, tem a ver com a destruição de matas do meio ambiente, se isso é verdade, se isso tem embasamento científico, como é que você vê isso? Mesmo não sendo Sim, a sua área, né, mas você está pesquisando sustentabilidade, o que sim. você já viu? Eu não tenho uma pesquisa científica sobre esse assunto específico, mas eu li alguns artigos de fontes confiáveis e assim, a gente pode sim pensar que a Covid é um reflexo da nossa destruição do meio ambiente. Eu li alguns artigos que falam que quanto mais a gente vai destruindo as áreas naturais, o habitat natural desses animais, vai mudando o padrão de comportamento dos animais que são hospedeiros desses vírus Da, e vai diminuindo as áreas onde eles podem viver e vai aumentando o contato do ser humano. Vai tá. diminuindo também a diversidade de espécies, então Uhum. falta hospedeiro para o vírus e logo nós nos tornamos o hospedeiro. Que ótimo, gente, Olha, maravilhoso, né? isso é comprovado. O vírus surgiu da comercialização de animais silvestres em feiras lá na China, Uhum, que são feiras que acontecem né, em lugares da Ásia e da África, mas não só nesses lugares, são feiras assim muito populares mesmo. Então eu tá. acho assim, importante citar, sim, isso surgiu da comercialização lá como que chama bats? Esqueci. É, os morcegos. Morcegos. Dos morcegos. Mas tem que tomar cuidado para não apontar o dedo e Uhum, dizer, são as feiras. Eu li isso também num artigo muito interessante que fala, porque isso aham, são práticas culturais que têm que ir sendo desconstruídas uhum. vagarosamente, né? Não é a culpa dessas Da pessoas que feira. dependem ali. A culpa é muito mais da burguesia que toma, se aproveita, né, dessa comercialização, que se aproveita da extratividade, dos processos de mineração, que vão Sim, destruindo essas amplas áreas de habitat natural. Então, é muito mais a gente olhar para as práticas das culturas que têm a capacidade de escolher e de refletir, né? sim, com certeza, com certeza. E aí a gente bateu agora no tópico também da nossa relação com os animais, né, Ceci? Eu acho que muitas das pessoas, elas ainda veem também separadamente, não só o homem da natureza, mas quando se fala da natureza, é assim, é o verde, né? Seria o vegetal, né? E se esquece muito do reino animal, que continua sendo, né, praticamente escravizado pela nossa sociedade humana, né? E aí tem muitas vertentes também, né, dentro da ecologia, da sustentabilidade, que discutem também, por exemplo, o veganismo, né? Ou assim, a diminuição ou até né, a anulação do nosso consumo de carne e não sei se você tem uma opinião sobre isso, ou também leu algumas pesquisas que falam disso, e também o relacionamento disso com a cultura, né? Tenho sim uma opinião. Uhum. Joga aí pra gente. Acho um tema assim um tanto quanto polêmico, né? O consumo Uhum. de carne, a nossa escravização dos animais, porque é um tabu cultural, né? Uhum. Acho assim, o veganismo é um movimento que está crescendo muito mundialmente, está crescendo assim visualmente crescendo, então não existe muita resistência ainda, mas é um movimento que está crescendo bastante. Mas Sim. mesmo assim, a gente vê, mesmo em conferências de sustentabilidade que eu fui, congressos, todos aqueles cientistas debatendo problemas ambientais, soluções para problemas, e aí você vê nos cafés, nas pausas para Na hora do comida, almoço. na hora do almoço, sempre tem refeição com carne. Se você questiona, tem gente que se sente ofendida Uhum. e não para pensar sobre a relação direta que existe aí, né? E aí eu também não estou querendo
fazer, impor, Uhum, todo mundo deveria parar de comer carne, todo mundo deveria virar vegetariano ou vegano. Não, uhum, não é fazer esse tipo de abordagem, é só parar para refletir. Existem já vários estudos que comprovam que a produção massiva de carne para o consumo é um dos maiores agravantes do aquecimento global e de vários problemas que isso traz. uhum, uhum, Então já existe, eu estava pesquisando ontem alguns dados, eu achei um relatório que o IPCC é um painel internacional que faz pesquisas sobre as mudanças climáticas, uhum, emitiram ano passado, em agosto, um relatório sobre as mudanças climáticas e desertificação, segurança alimentar, fluxos de gases de efeito estufa, e eles dizem que a redução do consumo de carne é a ação mais imediata que se pode tomar para que esses quadros possam ser mudados. certo. Redução do consumo de carnes e de laticínios. Então, eu acho que, assim, como prática cultural, muita gente ainda se sente. Se você fala alguma coisa de vegetarianismo ou veganismo, a pessoa se sente pessoalmente atacada. E não é, é só pare para refletir. Você precisa comer carne todos os dias, em todas as suas refeições. Da onde está vindo essa carne? Uhum, também, Sabe? né? Né? Como esse animal está sendo criado, tratado, está cheio de antibióticos, de, sei lá, né? E aí Não, também não não é saudável. E também não só a carne, né, Cês? Eu estou aqui com dois comentários na cabeça. Não só a carne, mas todo tipo de alimento, né? São alimentos produzidos em massa por grandes, né, por grandes empresas que talvez, né, estão ali explorando também mão de obra, usando muitos agrotóxicos, pesticidas, né? Ou é uma produção familiar, local, orgânica, né? Acho que essa questão do consumo e da produção local faz parte, uma parte assim, se não for a maior parcela, uma das maiores parcelas, né, nessa transformação que a gente está querendo ver. E também traz uma questão, acho que cultural dentro dela, né? A Marcela falou da agroecologia e a gente estava conversando com um amigo, o Alê, lá do Nordeste do país, quem sabe um dia ele vem aqui conversar com a gente sobre o tema. E ele falou, a agroecologia é muito também da cultura, sabe? Do estar junto, da questão familiar, da produção local, e não só como criar aquela produção, sabe? Mais saudável, respeitosa com a natureza. Então tem muito da cultura aí também. E o Com certeza. segundo e o segundo comentário era na relação com, vamos ver se eu lembro, que foi muito rápido, veio juntando todas as coisas aqui na cabeça. Mas acho que foi embora. Eu vou lembrar depois. Aí também tem várias coisas que eu tô aqui, meu Deus, já tem que lembrar de falar disso. Porque é um tema realmente, né, assim, tá, não só permeia toda a nossa atualidade, né, porque ele vai além da crise do Covid, ele vai além da crise econômica, né, se existe a maior crise, né, se a gente pode colocar numa escala, acredito eu que seja hoje essa crise ambiental, né, porque ela impacta o mundo todo, todas as pessoas, as próximas gerações, não só, né, com vírus como o do Covid, né, que são remanescentes, né, que vêm através dessas agressões humanas contra a natureza, mas muito mais na questão da que você falou da desertização, né, de desertificação de áreas. E aí eu queria pedir, né, se você puder e quiser comentar sobre esse aquecimento global, né? O que que ele significa? Por que que as pessoas não percebem e acham que está tudo bem, sendo que não está tudo bem, né? A gente deveria estar, assim, literalmente em pânico, praticamente, mudando hoje e agora o nosso padrão cultural e de consumo. Ó, Marcos, entender o nosso consumo, desde a tecnologia até o que Até nos ela. alimentamos. Exatamente, Marcos. Exatamente, Concordo. exatamente. Aqui eu já vou voltar ao tópico do aquecimento global, mas aproveitar esse comentário do Sim, Marcos, que é isso mesmo, é a gente entender a nossa responsabilidade pessoal
a gente tem a responsabilidade de saber de onde os produtos que a gente consome estão vindo. Uhum. É claro que a gente não vai mudar o mundo só com a nossa iniciativa individual, mas é através da nossa conscientização que a gente consegue perceber, mudar a nossa prática e aí ter uma transformação coletiva e fazer grandes Sim. mudanças. Lembrei outro comentário, vocês vou jogar, aí a gente volta para o tema do aquecimento global, né? Que era a questão também do veganismo e das indústrias, né? Então a gente vê assim, também uma capitalização dos produtos veganos, né? Então você vê lá, por exemplo, vou citar aqui, né? Não vou citar nomes, mas uma empresa grande que também é produtora de carne, que faz talvez lá salsicha, nuggets, e agora lança uma marca de nuggets vegano, né? Então quer dizer, você não, se você continuar consumindo aquilo, além de estar pagando caríssimo por aquele produto, né, que é também de novo uma elitização de uma questão, né, é um marketing especial, eles tentam transformar o produto vegano em algo que seja, né, especial, VIP, que custa uma imensidade, né, e são produtos que deveriam custar, na verdade, muito menos, porque sabe, não tem o consumo do animal, sabe, tá livre disso, usa apenas vegetais, vem das coisas mais simples que a terra nos dá, né? Então, assim, achar que veganismo é moda, né, é ir por uma vertente que já está sendo explorada pelo capitalismo, na minha opinião, né? Tem canais fantásticos já aqui também no YouTube, um deles eu acho que é o Veganos na Favela, sabe, um pessoal assim de comunidades falando de como veganismo pode ser uma coisa muito simples, né? Assim, alimentação básica, mas muito saudável. Então, era esse o comentário, assim, de chamar a atenção para o que, né, até o capitalismo, essas grandes empresas e commodities fazem no nosso dia a dia também para criar de novo uma cultura, né? Mas uma cultura destrutiva e que, de novo, nos distancia Exato. das nossas origens. Porque eles se aproveitam dessa mudança que existe. Ah, não, as pessoas estão querendo mais produtos veganos, mais produtos vegetarianos, mas a gente ainda precisa lucrar em cima disso. É a mesma lógica de mercado, é a mesma lógica de pensamento econômico, né? Que só visa o lucro em cima do bem-estar. Sim, Né? aí mais um canal aqui que a Ju sugeriu, Vegano Periférico. Pessoal, olhem lá. Depois, quando Valeu. a gente tiver gravado a live, né, a gente vai postar a live que vai ficar gravada para quem, né, não teve a oportunidade de estar aqui com a gente desde o começo. A gente vai pôr, né, os perfis do pessoal, o link das pesquisas que a Cessa está citando, para ficar tudo bem embasado, sabe? Porque a gente está aqui num bate-papo, né? E às vezes a gente traz opiniões pessoais, mas é muito importante, né? Trazer essa questão, né, da pesquisa, do conhecimento, daquilo que é averiguado pelos experts, né? Que a gente não está aqui só trocando achismos, né? Então a gente vai fazer certeza, vamos colocar os links para vocês verem lá. É importante ter opinião pessoal, mas é importante para formar essa opinião, a gente precisa pesquisar as várias possibilidades que existem, né? Lá E seguir o fora. que a gente acha que é o mais coerente. Obrigada, Ju, obrigada. Obrigada. Tá, então vou voltar lá na questão do aquecimento global. Não lembro exatamente o que era a sua pergunta, Assim, para a gente falar um mas pouquinho bem do básico, sabe, Ceci, o que é e por que é tão urgente e por que também que as pessoas acham que não está acontecendo nada. Por que ele parece ser uma coisa invisível, né? Mas não bom, é. aí de novo não sou expert nesse assunto, mas a Terra em si ela tem, né, esses fluxos de aquecimento e resfriação, mas que são processos muito prolongados, assim. Então, 97% da comunidade científica está de acordo de que o que está acontecendo no momento é Uhum. causa de ações humanas. Esse aquecimento global a gente não percebe porque é uma coisa que também, apesar de ser um processo muito mais rápido, no nosso dia a dia não é uma coisa que impacta imediatamente. Né? Uhum. É uma coisa que a gente está sentindo, a gente percebe agora,
como já a temperatura é muito diferente de 10 anos atrás. Mas não é uma Sim, percepção imediata. Então as pessoas, mas no inverno ainda faz frio. Aqui no sul, mas no inverno ainda faz frio. Então, como assim, tá aquecimento global? Mas tá lá, né? né? As frequências de enchentes que acontecem têm aumentado, lugares onde tem seca, os períodos de seca são muito mais longos, Uhum, e a probabilidade é de que isso vai aumentar e piorar, isso é muito mais frequente. sim. A, de novo, o IPCC, né, este painel internacional de mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, eles emitiram acho que foi 2 anos atrás já, um relatório dizendo que nós temos 12 anos, então agora nós teríamos 10 anos para evitar que a temperatura da Terra exceda 1,5 graus a mais. E aí, por que desse 1,5 graus para o pessoal entender? Por que que esse 1,5 graus não, por que que a gente não pode passar desse 1,5 graus? Então, aí tem, até quero mencionar, teve o Acordo de Paris, quando que foi? 2016? Não, Foi, acho 2015 que ou foi. 2016? No Acordo de Paris foi estabelecido que a temperatura geral da Terra não poderia exceder 1,5 graus a 2 graus. Mas, mesmo esse meio grau de diferença pode ser crucial na questão, por exemplo, de corais, porque aumenta a temperatura dos oceanos e a acidificação dos oceanos, então Tá. nesse meio grau de diferença, pode ter uma catástrofe ali. E na questão dos corais, né, gente, qual que seria se a importância, né, dos corais, por exemplo, para o pessoal assim que não tem embasamento, ou não conhece, nunca ouviu falar. Bom, os corais têm Já, várias funções aí, né, no oceano, eles são como as florestas dos oceanos, digamos. certo. Uhum. E as florestas, né? Assim, a gente está indo lá para o Beabá, né? Mas a questão das árvores, né? O porquê que as florestas, o porquê que as árvores, a vegetação é tão importante. Bom, para a regularização da nossa atmosfera, né, gente? Por causa que, bom, emitem oxigênio em primeiro lugar e regularizam as temperaturas. Por exemplo, se a floresta amazônica desaparecesse, toda a nossa, todas as nossas condições climáticas do No país mundo, inteiro, no no mundo mundo. inteiro, mas digamos aqui na América do Sul, Uhum. sofreriam com isso. Impactos, né? E aí vem a questão do CO2, né? Do gás carbônico, da emissão do mesmo, e que é o que a vegetação absorve, né? Liberando o O2, o oxigênio, como você falou, né, Cícia? E aí a gente engata de novo, né? A gente retoma um pouquinho daquele tema do consumo animal, né? Então, que é a geração de CO2 através disso. Uma coisa que as pessoas também não conhecem ou não refletem por exemplo, a quantidade, né, de poluição de CO2 que, por exemplo, como é que chama aqueles navios de tour, de fazer tour, como é que é? Cruzeiros. Os cruzeiros emitem, né? Então, um navio daquele é assim, eu não vou saber citar assim quantidade de quantos carros ou quantos aviões, mas é uma das coisas que mais empesteia o nosso mundo e assim é turismo. E o pessoal vai, né, sem refletir, sem estar pensando no que aquele turismo, no que aquele lazer está causando no meio ambiente, né? O quanto que custa aquilo, não é só o dinheiro que você vai pagar, né? Não é Uhum. só o ticket para o navio, é um custo muito maior, é um custo ambiental extremo Aí que está sendo causado ali, né? tem uma questão também do turismo que você falou, isso nem estava nos tópicos aqui que eu Não, preparei, né? mas é uma questão que eu tenho pensado muito, assim, porque a pessoa tá ali, eu tenho direito, trabalhei pra caramba, guardei dinheiro para comprar esse ticket, eu tenho direito de aproveitar, e tem mesmo, mas gente, né, para pensar qual é o impacto que o seu lazer está causando. Uhum. E tudo que se fala de turismo ecológico, eu fico pensando, gente, mas sabe, eu acho que a forma de desenvolver um real turismo ecológico é se a gente
cada destino que você for, você pensar o que que eu posso contribuir para essa comunidade local. Também. E de cada viagem, do período que você vai ficar, sei lá, 10%, 5% que seja do seu tempo, você tem que dedicar alguma coisa para um projeto local, ou você tem que trazer alguma coisa que contribua para a comunidade local. Tem que ser uma troca de conhecimentos, tem que ser uma De troca valores, de né? crescimento, né? Sim, Que vai sim. contribuir para isso. Não é só você ir lá, vou ficar nos melhores hotéis, vou comer as comidas típicas. Estou fazendo turismo cultural, comer comidas típicas e vou, É, sei lá, né? Vou no shopping, vou visitar museu. sim. Tem que contribuir alguma coisa, né? Eu venho também, né, da área da meditação, então, assim, estou sempre em contato com o pessoal da yoga e também virou moda, né, e fazer retiro em lugares paradisíacos. Então, assim, mas você tá ali, na verdade, querendo fazer yoga, meditar, para se reconectar, mas o meio para chegar naquilo, né, causa um impacto ambiental também, né, não só pelos voos, né, mas muitas vezes por isso que você acabou de chamar a atenção. É uma bolha que se forma dentro daquele lugar e que desconsidera todo o contexto que está ali. Né? Então, como fazer isso conscientemente e se perguntar por que que eu tenho que ir para a Tailândia, eu não posso fazer isso aqui, né, no Brasil, na minha Que é região, o crescimento pessoal, não importa onde você está. né? E também eu vou citar só rapidinho para a gente dar continuação, mas a questão, né, dos business, dos negócios que estão agora forçadamente por conta do isolamento do Covid, tendo que repensar a questão de também de encontros e reuniões internacionais, né? Eu trabalhei por muito tempo em multinacionais e eram questões assim, vai ter uma reunião nos Estados Unidos, você pega o avião, business class, e depois volta no dia seguinte, atravessa o Atlântico, e quantas vezes isso não era feito, né? Então, acho que uma questão para a gente, como sociedade, também como empresas, né? Para a gente tomar essa responsabilidade e repensar. Né? A gente quer continuar tendo aviação, né? É um avanço tecnológico importante? É, mas talvez como e com qual equilíbrio, né? Com a nossa natureza, né? Para manter o bem-estar total da gente. Bom, mas Sim. vamos dar sequência, né? Que o tempo voa e falar um pouquinho Eu, da questão. Você fala, diga, você tem algum não, eu complemento? queria aproveitar que eu tenho uma coisa aqui que eu deixei à parte, que eu queria ter mencionado já antes, e Tá. aproveitar essa que a gente entrou nessa questão de turismo e tal. Uhum. Outra coisa que eu pensei bastante enquanto estava me preparando para a nossa conversa é a questão do tempo ocioso, que eu vinculei aqui com o tópico que era a proximidade da natureza, a questão da natureza nos centros Tá, urbanos. tá. E eu achei acho um tema interessante para a gente pensar um pouquinho, que é, bom, primeiro que é um tema complexo, porque, né, na nossa cultura de valorização do trabalho produtivo, então, né, só as pessoas Uhum. que estão sendo produtivas são valorizadas. Sim. O ócio se tornou uma coisa negativa, né? E aí Mas a gente vê, ele regenera, né? sim, mas a gente vê que a nossa na nossa sociedade atual, né, ocidental e privilegiada, digamos, nós estamos numa cultura entorpecida, uma cultura anestesiada. A Uhum. gente não é incentivado a refletir. Então, que a gente faz no nosso tempo ocioso? Vai para o shopping, vai fazer compras, fica assistindo séries, filmes e, sei lá, grudado na tela. É, né? Não para aproveitar também esse tempo ocioso. Falta um incentivo ao ócio Respirar, né? criativo. O ócio Exatamente, criativo ócio é. criativo. Que aí vem o meu gancho Uhum. da cultura, né? E aí, se a gente tivesse a possibilidade de ampliar esses espaços dentro das cidades, espaços verdes, onde as pessoas podem ir lá para criar juntas, refletir juntas, debater, trocar conhecimentos, sei lá, né? Ou Eu acho criar, né? Simplesmente exatamente. criar, ou também não criar em Mas é um alguns tempo de momentos, né? reflexão. A Ah, reflexão é um assunto muito importante para a gente repensar as condições que a gente tem de existência e como a sim. gente quer
continuar existindo. Isso também é o que o COVID trouxe para a gente. Para alguns, né? Pausa, para quem pode, para quem tem a opção de poder ficar em casa. Mas digo, se você tem essa opção de poder ficar em casa, para e pensa, né? O que você está fazendo do seu tempo? Sim. A gente trabalha para dar conta de pagar o aluguel e não tem nem tempo de respirar. pensar, Eu acho tá muito fazendo? louco, né? Eu fiquei me perguntando, nossa, gente, aqui em São Paulo, quantas pessoas agora, por não estarem indo ao trabalho, mas estão trancafiadas dentro de seus apartamentos, com uma vista para um outro apartamento, não estão pensando agora, gente, isso não faz sentido nenhum. Por que que eu escolhi viver assim, né? É que no dia a dia, né, você trabalhando, você não tem tempo para parar e perceber em qual condição você se enjaulou, né? Literalmente. É claro que assim, né? A gente tem que pensar que como a situação está agora, não é todo mundo que tem a opção de dizer, então tá, vou reduzir minhas horas de trabalho e agora vou aproveitar. Mas é tipo, vamos trazer isso como coletivo para a nossa sociedade parar para pensar, né? Precisamos trabalhar 8 horas por dia, todo mundo produzindo. Não, vamos refletir aí o que a gente pode fazer, porque se a gente quer construir uma sociedade diferente, se a gente quer realmente reverter o cenário do aquecimento global e ter condições de vida justas, né, num amplo sentido, a gente precisa parar para pensar nessas coisas agora. A gente queria tirar um tempo, né, Cessa, para comentar um pouco também, né, da relação do que acontece no Brasil com a crise ambiental mundial. Eu estou também de olho no nosso tempo, porque assim, a pergunta final, gente, na verdade é a mais importante para a gente ter tempo de falar das soluções. Mas assim, se você quiser, né, citar um pouquinho dessa relação Brasil e o mundo, né? Do que a gente tem que estar ciente nesse momento sobre a crise ambiental no Brasil, que tem um impacto até além do nosso país. Né? É muito triste a gente pensar na situação do nosso país no momento, assim, porque é um total descaso com a natureza, com as comunidades mais necessitadas, com as comunidades indígenas. É um descaso total, não existe nenhuma reflexão sobre o tema, é tudo visando lucro, crescimento, economia, né? Sei lá, de novo, eu fui pesquisar alguns números, porque minha pesquisa é muito teórica, filosofia, pensar a questão do ser e do mundo, relação ao homem e natureza. Então, eu não foco tanto nos dados, né, concretos. Mas eu li que entre 2001 e 2018, o Brasil perdeu 10% da sua área florestal geral, né, do país. 66% disso foi devido à urbanização, processo de urbanização e agropecuária. Entre 2018 e 2019, teve um aumento de 29,5% no desmatamento. Tá. E na Amazônia, isso cresceu 85% em relação ao ano anterior. E agora, só no primeiro quadrimestre de 2020, já cresceu, só na Amazônia, 55% o desmatamento. Gente, isso é absurdo. Eu não tenho os números aqui, mas para pensar nisso. É absurdo, né? Quantos campos de futebol isso não são, né? E daí a gente para pensar aquele vídeo que saiu lá do tal ministro falando... definindo a situação atual, a crise sanitária atual, como uma oportunidade para flexibilizar regras, gente. Pois é. Aí a gente já vê qual é o tipo de consciência que rege, né, o nosso governo, o nosso país. Sim, é a cultura, de novo, extrativista, né? Desde a colonização, e essa cultura que a gente deveria, né, superar, precisamos superar. Nessa cultura extrativista. A gente, como população, a gente tem o dever de exigir. Então, a gente precisa primeiro se conscientizar, por isso o papel individual é fundamental, a gente precisa se conscientizar, mas justamente para fazer
mudanças coletivas e exigir que o governo haja de acordo, É. né? Vamos falar então um pouco das soluções, Cessa, né? Assim, considerando a situação atual aqui no Brasil, e perguntando assim bastante da sua opinião agora, com base no seu trabalho, né? O que que a gente poderia fazer como nação e sociedade para revitalizar a natureza, para revitalizar essa nossa cultura, né? Para transformá-la ou resgatá-la até, né? Porque quando a gente fala da nossa cultura, assim, nesse caso, é muito mais essa hegemonia, essa homogeneidade branca, né, e não das culturas raízes do país, né? É importante fazer essa diferenciação. Mas o que que a gente poderia estar trazendo como práticas positivas, criativas, para estar, enfim, renovando a nossa sociedade e também o globo, né? Para reverberar não só aqui, mas quem sabe um dia até lá para fora. Sim, eu acho que em primeiro lugar, bom, como eu falei já, reflexão pessoal, né? Reconhecimento do nosso sentido de responsabilidade. E aqui eu quero fazer só um adendo. Tem umas autoras que eu leio e que depois eu posso passar, que Legal. falam sobre responsabilidade, é a capacidade, a habilidade de responder, é a responsabilidade, a habilidade de Uhum, responder às nossas condições, né? Então, isso é o sim. papel individual, mas aí a gente precisa desenvolver projetos comunitários, né? Entrar em contato com quem está ao nosso redor, Uhum, fazer projetos de vizinhança, projetos comunitários, hortas, sei lá, pensei em tetos verdes, né? Como a gente vive aí em uhum. selvas de pedra, transformar as áreas urbanas em áreas verdes a partir do nosso próprio investimento, da nossa própria iniciativa. O quanto que você achou até agora na sua pesquisa, Cessa, que essa estética, qual que é o poder de impacto dela, se você for resumir no momento atual da sua pesquisa, que eu sei que você ainda está trabalhando nela. Sim, bom, eu não sei te falar assim o poder de impacto em números, né? Mas ela Sim. a estética faz parte da nossa vontade de Uhum. querer engajar, né? Uhum. Assim, eu não gosto de associar a estética necessariamente com o belo, com o bonito, porque a estética Tá, vai além disso, mas tem a tá. questão também, você gosta de estar em ambientes onde você se sente bem. Então, a Uhum. estética faz parte disso, faz parte dessa sensação que você tem, Uhum. né, no Sim, ambiente. E se está bem cuidado, e se faz parte, se você teve uma interação com aquilo, você vai apreciar sim, o você quer resultado. manter, e você se Exatamente. Dá sente um tipo valorizado, é não? um outro tipo de valor, não é um valor que pode ser monetarizado, né? Sim. E você acha que E se relaciona também com o sentimento de valorização? Assim, eu me sinto valorizada como pessoa, como, com né, certeza, o estando. sentimento de gratificação pessoal, né? Quando você faz alguma coisa que não é só para o seu interesse Uhum, individual, e você vê o reflexo que faz bem para o ambiente ao seu redor, para as pessoas ao seu redor, isso traz uma gratificação muito grande. E sim. por isso que é muito importante desenvolver essas iniciativas comunitárias, onde as pessoas estão ali compartilhando e fazendo juntas. Descentralização do poder, né? Exatamente. Deshierarquização, talvez. Trazer emancipação coletiva, se tornar cada vez Uhum, menos dependente. Não é dizer, o Estado não tem responsabilidade nenhuma. não. Tem sim, mas são as responsabilidades das coisas básicas que a gente tem que cobrar sim, mas é a gente se tornar cada vez mais emancipado, principalmente dessas grandes corporações, né? E Sim. desse sistema mercantil e Eu, econômico. eu gosto da palavra que você trouxe relacionada à estética, né? Você falou a estética, ela influencia positivamente, né? A emancipação e o engajamento, né? Eu gosto da palavra engajamento e eu acho que essa questão, quando a gente se sentir reaproximado, quando a gente se sentir parte, né? Tanto do meio ambiente, da natureza, mas do nosso espaço ali, seja o bairro, seja a cidade, quando a gente se sentir parte realmente, né? Nos vermos como conjunto,
eu acredito também que esse engajamento ele tende a crescer, né? Porque você não delega mais, você não diz, ah, é responsabilidade do outro, alguém Não, vai fazer. Não, eu estou co-criando, eu estou fazendo junto com essas pessoas, com esse governo, com organizações, com movimentos, né? Para que se forme, para mim é uma rede que se forma e se exatamente. complementa. É uma responsabilidade compartilhada e Uhum, totalmente em rede, exatamente. E engajamento é uma palavra essencial para minha pesquisa também, é o uhum. engajamento através da estética. E queria só ainda citar mais, sei que a gente está chegando no fim, mas Vamos que você lá. perguntou o que que a gente pode fazer através da minha perspectiva de Sim. cultura, então eu acho que é também incentivar e recriar práticas culturais, né? Porque existem muitas Uhum. práticas culturais que mesmo que sejam assim originárias, talvez não sejam sustentáveis. Então é a gente parar para pensar, mas não cortar práticas culturais, Uhum. é revitalizá-las. E para isso talvez fazer pequenos rituais, pequenos festividades, festivais, onde as pessoas têm um espaço para celebrar aquele meio ambiente, celebrar aquelas conexões, celebrar aquele compartilhar E de quem elas conhecimento. são, né? E quem elas são, né? Esse deixar de olhar para fora e olhar para dentro, né? Tem alguma pergunta, pessoal? Estão pedindo. É que a gente se empolga de falar, Pois mas é, temos 5 gente. minutos ainda para É, pergunta. e se a gente não tiver tempo para responder alguém, né, a gente vai responder no privado. Vocês podem mandar também mensagem aqui, né, no coletivo, no Instagram do coletivo, que a gente vai estar interagindo depois, viu, pessoal? Sim, podem mandar perguntas que a gente responde depois com prazer. E a gente tinha falado, né, Cissa, talvez agora para finalizar o tema, de algumas vertentes, né, sustentáveis, de ecologia, que você vem vendo, vem seguindo. Qual delas seria bacana citar aqui para o pessoal e ler mais e se informar, ver se tem alguma coisa que bate com que, né, cada um se identifica? Quais seriam vertentes Olha, eu bacanas vou de estar se citar olhando? três coisas importantes, assim. Bom, tem os projetos de agroecologia, já que alguém mencionou Uhum, aí. Agroecologia são projetos fantásticos, assim. Procurem, pesquisa lá no Google, pesquisa se tem algum projeto próximo de onde você mora. É fantástico mesmo, assim. Uma interação com a terra e uma forma de agricultura totalmente, sei lá, natural, linda. E eu leio muito, sigo algumas ecovilas e leio muito sobre ecovilas também. Existe um banco de dados de ecovilas que é em inglês, é ecovillage.org, mas você hum, pode colocar lá a opção do idioma em português e lá você pode pesquisar sobre ecovilas em qualquer lugar do mundo, você acha uma descrição delas, o que elas priorizam, que tipos de projetos elas fazem, se estão abertas para serviço voluntário ou para participar de workshop, essas coisas. Então, certo. procurem, a gente pode mandar depois o link. Tem também um projeto que se chama Transition Towns, que são cidades É, em transições. É tá. uma ideia que iniciou lá no Reino Unido, na Inglaterra, mas existem alguns projetos no Brasil também, a gente pode mandar o link. São comunidades locais que estão se preparando para a transição para o pós-petróleo, Tá, para futuro sem petróleo, né? tá. Acho muito interessante, assim, procurar projetos sobre isso, né? Para a gente pensar Uhum. com o que que é energia, o que que é usado para produzir a nossa energia. Sim. É um Até as recurso nossas roupas, finito, né? Até as exatamente. nossas roupas. E não é bem um projeto, mas é uma coisa muito interessante que é Punks, que é uma publicação brasileira que é sobre plantas alimentícias não convencionais. Então, Uau. PANCS, P-A-N-C-I-S, pequenininho. Plantas alimentícias não convencionais. É um professor, esqueci o nome dele, ele fez uma pesquisa sobre plantas que normalmente não são consideradas como alimentos, como uma forma de emancipação também, uma forma de alimentação saudável, local e independente do mercado.
Muito, muito Maravilhoso, interessante. Cessa. O nosso minutinho está acabando, então eu queria aproveitar para te agradecer a todo mundo que veio, que escreveu, que comentou. Dei uma olhada também aqui no perfil do nosso, quem ainda não conhece, nas ideias. A gente está aqui para fomentar o bem-estar da gente como sociedade, né? A gente quer co-criar juntas essa nova realidade, esse repensar, né? Através da informação, da reflexão, da pausa, né? E só tenho a agradecer mesmo, Cessa, prazer Eu é que enorme, mais esse agradeço. Nossa, bate-papo. A gente logo, logo se vê e se fala mais, né, amada? E, pessoal, tendo sugestões de novos temas para as lives, mandem aí. obrigada. Beijo!